O sol da manhã nascia implacável sobre a imensa metrópole de São Paulo, revelando as cicatrizes profundas de uma sociedade fraturada pela desigualdade e pela ambição desmedida. No coração da Avenida Paulista, erguia-se majestosamente o imponente edifício espelhado do Grupo Albuquerque, refletindo o brilho gélido do poder e do dinheiro. Mariana caminhava lentamente em direção à entrada de serviço, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros cansados. Vestida com um uniforme modesto de faxineira, ela apertava com força o cabo da vassoura, como se fosse sua única âncora na tempestade. Ao cruzar as portas de vidro temperado, o ar-condicionado gélido cortou sua pele, marcando a transição brusca entre o calor sufocante das ruas e o oásis artificial dos milionários. O saguão principal era um verdadeiro templo dedicado à adoração da riqueza, ostentando pisos de mármore importado e lustres de cristal reluzentes. Homens engravatados e mulheres envoltas em perfumes caríssimos cruzavam o espaço com passos apressados e olhares vazios. Eles passavam por Mariana como se ela fosse completamente invisível, ou pior, como se fosse apenas uma mancha indesejável naquele cenário perfeito. Cada movimento repetitivo que ela fazia com o esfregão no chão imaculado era acompanhado por uma oração silenciosa e uma lembrança dolorosa de seu pai doente. Antônio Albuquerque, o magnata implacável que construiu aquele império com suor e sangue, agora repousava fragilizado em um leito de hospital. Mariana, a filha ilegítima e desconhecida por quase todos, havia prometido a ele descer aos porões daquela estrutura corporativa para conhecer a verdadeira essência humana. Ela precisava suportar a humilhação diária para entender como a arrogância estava apodrecendo os alicerces daquela imensa empresa familiar. Enquanto limpava cuidadosamente a área próxima aos elevadores panorâmicos, um grupo de executivos se aproximou de uma forma arrogante e barulhenta. O líder deles era Rodrigo, o cruel e ambicioso, diretor de recursos humanos, cuja reputação de assediar os funcionários mais vulneráveis era amplamente conhecida. Em um momento de distração inevitável, causada pelo empurrão grosseiro de um dos engravatados, o balde de água ensaboada de Mariana tombou levemente. Apenas algumas gotas escuras respingaram no sapato de couro italiano, caríssimo, que adornava o pé do poderoso e implacável diretor de recursos humanos. O silêncio mortal que se seguiu foi quebrado pelo grito estridente e furioso de Rodrigo, ecoando por todo o amplo saguão luxuoso. Ele olhou para a jovem faxineira com um profundo nojo, contorcendo o rosto em uma expressão de desprezo absoluto e maldade pura. Com palavras afiadas como facas, ele começou a humilhá-la publicamente, chamando-a de incompetente miserável e inútil diante de todos os outros funcionários paralisados. A crueldade em sua voz demonstrava claramente como a elite corporativa enxergava aqueles que trabalhavam arduamente apenas para conseguir colocar comida barata na mesa. Mariana abaixou a cabeça, sentindo o seu sangue ferver de indignação em suas veias, enquanto as lágrimas ameaçavam transbordar de seus olhos escuros. Sua primeira reação impulsiva seria revelar sua verdadeira identidade, gritar que aquele império também lhe pertencia por direito de sangue e calar a boca daquele covarde arrogante. Mas a promessa sagrada feita ao pai moribundo ecoou fortemente em sua mente, exigindo uma paciência inabalável diante daquela terrível provação divina. Ela engoliu o choro amargo, pedindo perdão baixinho, enquanto apertava as mãos trêmulas junto ao corpo vestido com trajes humildes. Foi nesse momento sombrio de total desamparo que Dona Clara, uma velha faxineira de rosto enrugado e coração bondoso, atravessou a multidão silenciosa. Carregando consigo um pano de chão limpo, a senhora se ajoelhou rapidamente aos pés do diretor executivo com uma humildade de partir o coração. Com movimentos precisos e rápidos, ela limpou meticulosamente os respingos no sapato brilhante, assumindo a culpa pela suposta desatenção da colega mais nova. A atitude maternal da velha mulher foi um choque de humanidade brutal contra a barreira gélida de insensibilidade corporativa que dominava aquele lugar hostil. Rodrigo riu com desdém, chutando levemente a mão calejada de Dona Clara, como se quisesse afastar um inseto inconveniente e sujo do seu caminho.
Ele murmurou palavras pejorativas sobre a classe trabalhadora brasileira, afirmando que pessoas como elas jamais passariam da mediocridade do chão que esfregavam diariamente. Mariana sentiu um nó gigante se formar na garganta ao observar aquela cena revoltante envolvendo uma senhora tão amável e inocente sendo pisoteada pela arrogância desenfreada. A vontade imensa de intervir lutava ferozmente contra o juramento inquebrável que aprendia ao leito de morte do seu amado pai. Satisfeito com a exibição gratuita de poder opressor, o diretor virou as costas e caminhou em direção ao elevador executivo, seguido por seus bajuladores. Dona Clara levantou-se com extrema dificuldade, devido à idade avançada, batendo a poeira invisível do seu uniforme desbotado, enquanto lançava um sorriso reconfortante. Ela tocou suavemente o ombro encolhido de Mariana, sussurrando palavras sagradas de conforto, afirmando que Deus sempre reserva uma justiça implacável para aqueles que oprimem os humildes. Aquele simples toque maternal encheu o coração partido da jovem herdeira com uma força espiritual renovadora e uma esperança silenciosa profunda. Refugiando-se temporariamente escondida no minúsculo depósito de materiais de limpeza, Mariana permitiu que as lágrimas finalmente caíssem, lavando o rosto manchado de poeira. O cheiro forte de produtos químicos baratos misturava-se ao ambiente escuro, criando um esconderijo perfeito para a sua profunda dor emocional contida. Ela olhou para as próprias mãos calejadas pela rotina pesada, percebendo como o trabalho braçal era invisibilizado e menosprezado por aqueles engravatados arrogantes. O sofrimento das pessoas comuns agora não era apenas um conceito abstrato para ela, mas uma realidade física constante e extremamente dolorosa. Na penumbra opressiva, ela imaginou o rosto do pai marcando cada segundo de sua dolorosa contagem regressiva para a morte inevitável. Antônio sempre acreditou cegamente na meritocracia e na bondade humana, ignorando que seu império financeiro havia se tornado um ninho de víboras traiçoeiras. Valentina, a filha mais velha e mimada, reinava absoluta no topo daquela pirâmide corporativa, espalhando o terror e a desigualdade por todos os andares. Mariana sabia perfeitamente que precisava continuar aquela jornada humilhante para conseguir juntar as provas necessárias e destruir toda a corrupção profundamente enraizada. Respirando profundamente para acalmar o coração acelerado, a corajosa herdeira enxugou rapidamente o rosto molhado e endireitou a postura com firmeza inabalável. Ela pegou novamente o esfregão sujo, transformando aquele objeto humilde em um símbolo poderoso da sua imensa resistência espiritual e determinação feroz. Ao abrir a porta do pequeno depósito, ela deparou-se novamente com a frieza dos corredores infinitamente iluminados por luzes fluorescentes impiedosas e brancas. A missão estava apenas começando, e ela precisava vestir a sua armadura de invisibilidade social para continuar observando os monstros de terno e gravata. As horas arrastaram-se dolorosamente lentas, enquanto o grande relógio de parede do saguão marcava implacavelmente o compasso daquela triste escravidão corporativa moderna. Cada sala limpa, cada lixeira esvaziada, trazia consigo uma nova lição brutal sobre a verdadeira natureza perversa daquela sociedade dividida cruelmente. Mariana escutava as conversas fúteis dos executivos sobre viagens caras, jantares luxuosos e compras extravagantes, contrastando fortemente com a miséria extrema diária. Eles discutiam grandes quantias de dinheiro com uma naturalidade assustadora, ignorando completamente o suor derramado por aqueles que mantinham o prédio monumental funcionando perfeitamente. Dona Clara trabalhava incansavelmente no corredor oposto, tossindo frequentemente devido ao forte impacto dos produtos químicos em seus pulmões envelhecidos e cansados. A velha senhora representava a alma sofrida do povo brasileiro, que trabalha até a completa exaustão apenas para conseguir sobreviver dignamente. Observar, lá, dedicando-se com tanto afinco e humildade, causava uma dor profunda e latente no coração generoso da jovem herdeira bilionária, disfarçada de pobre. O contraste gritante entre a pureza humilde de Clara e a corrupção arrogante de Rodrigo formava o triste cenário daquela grande empresa impiedosa. Durante o breve intervalo para o almoço, as faxineiras reuniram-se no porão escuro
e mal ventilado do imenso prédio de escritórios majestosos. Sentadas sobre caixotes de madeira improvisados, elas abriram suas pequenas marmitas de plástico, contendo porções simples de arroz, feijão e farinha. Mariana sentou-se ao lado de Dona Clara, compartilhando aquele momento sagrado de comunhão silenciosa e companheirismo sincero entre pessoas invisíveis socialmente. O gosto daquela comida simples e fria parecia infinitamente superior aos banquetes luxuosos que ela conhecia, pois carregava o tempero insubstituível da verdadeira solidariedade humana. Dona Clara, com um sorriso maternal, estendeu um pedaço de pão velho e amanhecido para a jovem aprendiz de rosto triste e cansado. Ela explicou que naquelas paredes frias e implacáveis, a única riqueza verdadeira que possuíam era a amizade incondicional e o amor mútuo. A sábia senhora contou breves histórias sobre seus netos, que moravam na violenta favela de Paraisópolis, revelando uma fé inabalável e surpreendente. Aquelas maravilhosas palavras simples penetraram profundamente na alma de Mariana, reforçando a firme convicção de que a justiça divina chegaria no momento absolutamente certo. Quando o sol finalmente começou a se pôr tingindo o céu poluído de São Paulo, com tons melancólicos de laranja e cinza, o turno exaustivo chegou ao fim. As mãos de Mariana estavam repletas de bolhas doloridas, e seus músculos protestavam a cada pequeno movimento realizado após horas de faxina pesada. Ela trocou o uniforme manchado por suas roupas civis, igualmente simples, preparando-se mentalmente para deixar aquele ambiente tóxico e extremamente sufocante. A sagrada promessa feita ao pai latejava em sua mente cansada, impulsionando seus passos vacilantes em direção à saída de serviço apagada. Do lado de fora, na calçada imunda e movimentada, ela virou-se lentamente para encarar a magnitude opressiva do imponente edifício envidraçado de sua família corrompida. As luzes dos andares superiores brilhavam como estrelas inalcançáveis, zombando da miséria que se arrastava silenciosamente nas ruas sombrias lá embaixo. Ela sabia que Valentina e Rodrigo provavelmente estavam brindando com champanhe caro, celebrando mais um dia de lucros exorbitantes e crueldade gratuita. O ódio borbulhou novamente em seu peito, mas foi rapidamente contido pela lembrança serena da sabedoria humilde e paciente de Dona Clara. Olhando para o céu nublado da metrópole caótica, Mariana uniu as mãos ásperas em uma oração silenciosa e cheia de profunda devoção espiritual fervorosa. Ela pediu a Deus que lhe concedesse a força necessária para suportar todas as humilhações futuras, sem jamais perder a sua preciosa humanidade essencial. A jovem herdeira prometeu solenemente que, quando assumisse o controle daquele império manchado de pecado, varreria a arrogância com a mesma força do seu esfregão sujo. A lei do retorno divino não falharia, e a justiça desceria sobre os cruéis como uma tempestade purificadora implacável. Caminhando lentamente em direção ao ponto de ônibus lotado, ela observava os milhares de trabalhadores exaustos que formavam o verdadeiro alicerce invisível daquela grande nação pujante. O barulho ensurdecedor do trânsito intenso parecia uma sinfonia triste, acompanhando o ritmo constante dos corações oprimidos que lutavam diariamente pela simples sobrevivência. Mariana sentia-se honrada por compartilhar daquele sofrimento coletivo, pois isso forjava nela a armadura de empatia que seu amado pai tanto desejava para a futura presidente. Cada lágrima derramada naquele dia, terrivelmente humilhante, seria transformada em uma semente gloriosa de esperança para o amanhã. A viagem noturna no transporte público, balançando junto com outras pessoas cansadas, foi um longo momento de reflexão profunda sobre o duro destino humano inexorável. Ela apertou firmemente o crucifixo de madeira barato que carregava no pescoço, lembrando-se das palavras do Evangelho sobre os últimos serem os primeiros na eternidade. O Império Albuquerque precisava urgentemente de uma limpeza espiritual profunda, e ela seria a humilde faxineira divina, designada para executar essa tarefa grandiosa e redentora. A semente da justiça divina havia sido plantada no solo fértil da dor, e em breve a colheita seria devastadora. O ônibus balançava violentamente pelas ruas esburacadas da periferia distante, jogando os passageiros exaustos, uns contra os outros, em um ritmo mecânico
e cruelmente familiar. O cheiro de suor sujo e asfalto molhado penetrava pelas janelas abertas, misturando-se com a poluição espessa que cobria a metrópole inteira com um manto cinzento. Mariana observava as luzes fracas dos postes, passando rapidamente, refletindo em seus olhos escuros uma determinação gélida, que contrastava com a fragilidade da sua aparência física humilde. Cada solavanco do veículo velho servia como um lembrete físico e doloroso das extremas dificuldades enfrentadas diariamente pelo povo batalhador. Sua mente vagou para o dia inesquecível em que conheceu seu verdadeiro pai em uma clínica particular, cercada por seguranças armados e sigilo absoluto. Antônio estava frágil, consumido pela doença, mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade que construiu o império financeiro mais poderoso do nosso vasto país. Ele segurou as mãos ásperas de Mariana, chorando copiosamente ao pedir perdão por todos os anos de abandono imperdoável, causados pelo medo terrível dos escândalos da mídia. Aquela confissão sincera quebrou todas as muralhas emocionais que a jovem havia construído para se proteger da rejeição dolorosa daquela figura paterna ausente. Naquela tarde melancólica, o magnata revelou com profundo pesar a verdadeira natureza sombria de Valentina, sua filha legítima e atual diretora executiva implacável. Ele explicou como o poder desmedido havia corrompido completamente a alma da primogênita, transformando-a em uma ditadora sem qualquer escrúpulo ou empatia pelo sofrimento alheio. Antônio temia que o grupo Albuquerque desmoronasse sob a liderança tóxica de alguém que enxergava os funcionários apenas como números insignificantes em uma vasta planilha de custos intermináveis. A única salvação possível seria colocar no comando absoluto alguém que realmente conhecesse o peso esmagador das dificuldades da pobreza extrema. A manhã seguinte trouxe consigo uma atmosfera carregada de tensão insuportável, que pairava como uma nuvem escura sobre o imponente edifício do Grupo Albuquerque. O som inconfundível dos saltos agulha caríssimos ecoou pelo saguão principal de mármore, anunciando a chegada de Valentina, a implacável diretora executiva da corporação. Ela caminhava com uma postura majestosa e fria, acompanhada de perto pelo seu leal braço direito, o cruel diretor de recursos humanos Rodrigo. Seus olhos gélidos varriam o ambiente luxuoso com um desprezo profundo por qualquer funcionário que não pertencesse ao seu círculo exclusivo de milionários arrogantes. Vestindo um terno de alfaiataria impecável que custava mais do que o salário anual de muitos trabalhadores presentes, ela irradiava um poder intimidador. Os seguranças abriram caminho rapidamente, abaixando as cabeças em um gesto de submissão silenciosa, misturada com um medo genuíno de perderem seus parcos empregos. Mariana esfregava o chão meticulosamente, tentando passar despercebida enquanto observava a meia-irmã desdenhar de uma recepcionista que gaguejou ao lhe desejar um simples bom dia. A crueldade natural de Valentina era aterrorizante, transformando o ambiente corporativo em um verdadeiro campo de concentração moderno, focado apenas no lucro extremo. Minutos depois, um e-mail corporativo devastador foi disparado para todos os departamentos, anunciando uma reunião de emergência com os líderes de cada setor. Escondida no corredor próximo à sala de conferências, Mariana escutou horrorizada as decisões drásticas e desumanas tomadas pela atual gestão, focada apenas no dinheiro. Valentina discursava de forma calculista sobre a necessidade urgente de cortar benefícios essenciais e demitir dezenas de funcionários da base para otimizar os lucros. A justificativa cínica de manter a competitividade do mercado soava como uma sentença de morte para inúmeras famílias que dependiam daqueles empregos suados diariamente. Rodrigo aplaudia as medidas brutais com um sorriso sádico no rosto, sugerindo que os cortes começassem pelas equipes de limpeza e manutenção predial. Ele argumentava que esses trabalhadores eram facilmente substituíveis e não mereciam os planos de saúde que a empresa lhes oferecia com tanta generosidade indevida. O sangue de Mariana ferveu nas veias, ao testemunhar tamanha atrocidade sendo planejada com uma naturalidade tão monstruosa por pessoas tão vazias de compaixão e amor.
Ela apertou as mãos manchadas de produtos químicos, rezando para ter paciência suficiente para não invadir aquela sala e acabar com a farsa. A notícia das demissões em massa espalhou-se rapidamente pelos corredores frios, como um incêndio incontrolável, destruindo a paz de espírito dos mais humildes. Mulheres e homens que dedicaram décadas de suas vidas, limpando e cuidando daquele império financeiro, agora choravam pelos cantos temendo o futuro incerto. Dona Clara continuava seu trabalho braçal com uma expressão triste, mas resignada, murmurando orações, pedindo a Deus que protegesse seus netos da fome iminente. A insensibilidade da elite transformava pessoas honradas em meros números descartáveis, em relatórios frios, assinados por canetas banhadas a ouro em escritórios luxuosos. Observar a dor contida de Dona Clara partia o coração de Mariana em 1000 pedaços, fazendo-a questionar a própria sanidade da sociedade humana. A velha senhora tremia levemente ao esvaziar as lixeiras do andar executivo, sabendo que poderia ser a próxima vítima daquela guilhotina corporativa implacável. Mesmo diante da injustiça gritante, a faxineira idosa mantinha uma dignidade inabalável, que faltava completamente aos engravatados arrogantes que a ignoravam nos corredores brilhantes. A verdadeira riqueza espiritual daquela mulher humilde contrastava de forma brutal com a miséria moral daqueles que acumulavam milhões em contas bancárias internacionais secretas. O expediente finalmente terminou após horas de tensão sufocante e lágrimas silenciosas, derramadas nos banheiros minúsculos destinados aos funcionários da limpeza e manutenção. Mariana sentia um cansaço físico e mental profundo, mas recusou-se a voltar para a solidão do seu pequeno quarto, alugado no centro decadente. Ela decidiu acompanhar Dona Clara na longa e exaustiva viagem de volta para casa, desejando conhecer de perto a realidade brutal da periferia esquecida. A herdeira bilionária precisava mergulhar profundamente nas dores do seu povo para forjar o caráter necessário que seu falecido pai tanto exigia dela. O trajeto de ônibus durou quase 2 horas, em um trânsito caótico que parecia não ter fim sob o céu poluído de São Paulo. O veículo lotado sacolejava pelas ruas esburacadas, afastando-se cada vez mais dos bairros nobres e adentrando o coração pulsante da imensa favela de Paraisópolis. O contraste visual era chocante, trocando os arranha-céus espelhados por um mar infinito de barracos de tijolo, aparente amontoados de forma precária e perigosa. Mariana olhava pela janela embaçada, sentindo um misto de tristeza profunda e admiração pela imensa força daquelas pessoas esquecidas pelas autoridades governamentais. Caminhando pelos becos estreitos e labirínticos da comunidade mariana, foi imediatamente envolvida por uma sinfonia caótica de sons vibrantes e cheiros marcantes inconfundíveis. O aroma doce e reconfortante do feijão cozinhando misturava-se ao cheiro forte de esgoto aberto, revelando a dura realidade de uma infraestrutura completamente abandonada. Crianças descalças corriam alegremente pelas vielas apertadas, jogando futebol com bolas murchas, enquanto mães exaustas estendiam roupas desbotadas em varais improvisados entre as casas de alvenaria. Apesar da pobreza material extrema, havia uma energia vital pulsante e um espírito de solidariedade genuíno que jamais existiria nos corredores frios da empresa. A casa de Dona Clara era uma estrutura modesta de poucos cômodos, com telhado de zinco que ampliava o som constante da garoa fina. As paredes sem reboco ostentavam rachaduras antigas, mas o chão de cimento queimado estava impecavelmente limpo, refletindo o orgulho e o cuidado da proprietária idosa. Na pequena sala de estar iluminada por uma lâmpada fraca, um altar de madeira exibia uma imagem gasta de Nossa Senhora Aparecida, cercada por velas. Aquele pequeno santuário caseiro representava a fé inabalável de uma mulher que encontrava em Deus a força para suportar uma vida de provações contínuas. 3 crianças pequenas correram para abraçar a avó com sorrisos radiantes, que iluminaram instantaneamente o ambiente humilde e escuro daquela pequena moradia de periferia. Eles usavam roupas gastas e doadas, mas seus olhos brilhavam com uma inocência pura que a miséria ao redor ainda não conseguira destruir completamente. Dona Clara apresentou Mariana como uma nova amiga do trabalho, oferecendo-lhe a única cadeira confortável da casa, com uma hospitalidade genuína
e emocionante profunda. A jovem herdeira disfarçada sentiu os olhos marejarem ao receber tanto carinho e atenção de pessoas que possuíam tão pouco para oferecer materialmente. O jantar foi servido em pratos de plástico colorido, arranjados sobre uma velha mesa de madeira, coberta por uma toalha de plástico desgastada. A refeição consistia em uma porção generosa de arroz branco e uma panela de feijoada simples, feita com os cortes mais baratos de carne. Mariana provou a comida caseira e sentiu uma explosão de sabores maravilhosos que nenhuma cozinha internacional de alta gastronomia jamais conseguiria reproduzir com perfeição. O tempero daquele alimento era o amor incondicional e a perseverança de uma mulher lutadora que alimentava sua família com o suor honesto. Durante a refeição humilde, Dona Clara compartilhou histórias sobre as dificuldades diárias de viver na comunidade, esquecida pelas políticas públicas de segurança e saúde. Ela falou sobre a violência constante, as enchentes devastadoras no verão e a luta diária para manter as crianças longe da criminalidade tão tentadora. No entanto, não havia amargura em sua voz mansa, apenas uma profunda resignação e uma confiança cega na justiça suprema que emana dos céus estrelados. Mariana escutava cada palavra com reverência, absorvendo a sabedoria divina que brotava daquela mulher extraordinária e invisível para o sistema cruel vigente. Após o jantar, todos se reuniram ao redor do pequeno altar iluminado pelas chamas vacilantes das velas para a oração noturna tradicional da família. Dona Clara ajoelhou-se com dificuldade no chão duro, unindo as mãos calejadas enquanto entoava preces fervorosas em agradecimento pelo alimento e pela saúde intacta. Ela pediu a Deus que abençoasse inclusive os patrões cruéis da empresa, acreditando que apenas a luz divina poderia curar a escuridão daquelas almas perdidas. A grandiosidade espiritual daquela faxineira idosa deixou Mariana completamente sem palavras, mergulhada em uma reflexão silenciosa sobre o verdadeiro significado da riqueza. Naquele instante, sagrado e íntimo, a jovem percebeu que a verdadeira herança do seu pai não estava concentrada nos bilhões depositados no banco suíço. O maior tesouro que ela precisava resgatar era a humanidade perdida do grupo Albuquerque, que havia sido soterrada pela ambição desmedida de Valentina perversa. A lição que Antônio queria ensinar estava ali diante de seus olhos, nas mãos machucadas e no coração de ouro daquela velha faxineira de favela. Ela fez um juramento silencioso perante a imagem de Nossa Senhora, prometendo usar todo o seu poder futuro para proteger aqueles trabalhadores oprimidos. A garoa fina lá fora transformou-se gradualmente em uma tempestade violenta típica do clima imprevisível que castigava a cidade de São Paulo sem piedade. O barulho ensurdecedor da chuva torrencial, batendo forte contra o telhado de zinco frágil, interrompeu as conversas suaves, criando um clima de preocupação imediata. Inúmeras goteiras começaram a surgir do teto, pingando água barrenta diretamente sobre os móveis velhos e o chão de cimento recém-limpo daquela pequena sala. Dona Clara e os netos correram apressadamente com baldes de plástico, tentando conter a pequena inundação que ameaçava destruir o pouco que possuíam. Mariana prontamente levantou-se para ajudar na tarefa desgastante, pegando panelas vazias e panos de chão para secar a água invasiva que escorria pelas paredes. Ela sentiu na própria pele o desespero constante daquelas famílias vulneráveis que perdiam noites inteiras de sono lutando contra a fúria implacável da natureza. Enquanto a elite dormia confortavelmente em suas coberturas luxuosas e protegidas, o povo batalhador da periferia enfrentava uma guerra diária e desgastante pela pura sobrevivência material. A injustiça social daquele país imenso bateu em seu rosto com a mesma força violenta da chuva que castigava a favela adormecida. Quando a tempestade finalmente cedeu, deixando para trás apenas o som melancólico das gotas residuais caindo dos telhados, o cansaço abateu-se sobre todos ali. Mariana ajudou a enxugar o último cômodo, admirando a resiliência incrível daquelas crianças que já brincavam novamente, desviando das pequenas poças d'água no chão. Dona Clara ofereceu uma xícara fumegante de café forte e adoçado um pequeno luxo reconfortante após a batalha extenuante contra a força das águas.
A bebida quente desceu pela garganta da herdeira, aquecendo não apenas o seu corpo gelado, mas também a sua alma ferida pela profunda desigualdade social. Como já era tarde da noite e os ônibus haviam parado de circular pela região perigosa, a bondosa senhora insistiu para que Mariana dormisse ali. Ela improvisou uma cama modesta no chão da sala, usando cobertores finos e travesseiros desgastados pelo tempo prolongado de uso contínuo e exaustivo familiar. A jovem deitou-se naquele espaço improvisado, sentindo as dores musculares latejarem intensamente em seu corpo, não acostumado a tanto esforço físico em um único dia. No entanto, ela sentiu uma paz espiritual inexplicável, que jamais experimentou em seus antigos apartamentos de luxo, cercados de seguranças privados fortemente armados. A escuridão do barraco foi preenchida pelo som da respiração tranquila das crianças e pelas preces sussurradas de Dona Clara no quarto ao lado. A mente inquieta de Mariana vagou novamente para a figura ameaçadora de Valentina, imaginando o prazer sádico que a meia-irmã sentia ao assinar demissões. A diretora executiva era a personificação exata do mal que corrompia as corporações, destruindo vidas inocentes em nome de uma eficiência matemática fria e cruel. A herdeira percebeu que não poderia simplesmente demitir Valentina quando chegasse a hora do confronto final. Ela precisava destruir toda a filosofia corporativa podre. O canto estridente de um galo distante anunciou a chegada da madrugada fria na comunidade, antes mesmo que o sol ousasse aparecer no horizonte cinzento. A rotina implacável do trabalhador brasileiro recomeçava cedo, exigindo corpos cansados e mentes preocupadas nos pontos de ônibus escuros e perigosos da vasta periferia. Mariana levantou-se silenciosamente, dobrando os cobertores finos com um cuidado extremo para não acordar os pequenos anjos que repousavam pacificamente no cômodo ao lado. Ela observou o rosto adormecido de Dona Clara, prometendo a si mesma que o sofrimento daquela santa mulher chegaria ao fim muito brevemente. Caminhando juntas pelas vielas úmidas e lamacentas de Paraisópolis, as duas mulheres dirigiram-se ao ponto de lotação para enfrentar mais um dia de provações severas. O cheiro de pão francês fresco, saindo das pequenas padarias locais, misturava-se ao odor forte do escapamento dos ônibus velhos que iniciavam as rotas diárias. Mariana sentia-se transformada profundamente pelas experiências daquela noite intensa, carregando dentro de si uma fúria justa e uma empatia inabalável pelo sofrimento alheio constante. A máscara de faxineira submissa seria mantida por mais algum tempo, mas a alma de uma verdadeira líder implacável e justa já havia nascido. O retorno ao majestoso prédio do Grupo Albuquerque, na Avenida Paulista, foi como um choque de realidade brutal e doloroso para a jovem disfarçada heroína. O mármore brilhante e o vidro temperado pareciam zombar da pobreza extrema que ela havia acabado de testemunhar de perto na favela da periferia distante. Ao vestir novamente o seu uniforme de trabalho modesto, ela encarou o próprio reflexo no espelho manchado do pequeno vestiário feminino localizado no subsolo gelado. Os olhos escuros que a encaravam de volta carregavam a determinação feroz de um anjo vingador enviado pelos céus para restaurar a dignidade roubada. Enquanto pegava seu esfregão e o balde pesado de plástico, Mariana sabia perfeitamente que as tempestades dentro daquela empresa estavam apenas no início devastador. As decisões cruéis de Valentina e Rodrigo fariam muitas vítimas inocentes ao longo das próximas semanas, sombrias, mergulhando o ambiente de trabalho em puro terror constante. Ela precisava manter a cabeça baixa, observar atentamente cada movimento criminoso dos inimigos arrogantes e reunir silenciosamente as provas necessárias para o grande julgamento iminente. O relógio divino estava correndo, e a justiça implacável do destino logo cobraria um preço altíssimo de todos aqueles que humilhavam os mais fracos. Amanhã, no andar executivo do imponente Grupo Albuquerque, começou com uma tempestade de gritos histéricos que ecoavam pelos extensos corredores de mármore. Valentina, a implacável diretora executiva, caminhava furiosamente de um lado para o outro dentro de seu suntuoso escritório, com vista para a movimentada Avenida Paulista. O seu valioso relógio suíço cravejado de diamantes raros
havia desaparecido misteriosamente de cima da sua mesa de mogno durante a breve pausa para o café. O rosto perfeitamente maquiado da herdeira arrogante contorcia-se em uma expressão de ódio puro, exigindo respostas imediatas dos seus subordinados aterrorizados. Rodrigo, o cruel diretor de recursos humanos, correu prontamente para atender aos chamados desesperados da sua chefe e amante secreta. Ao ouvir a grave denúncia de roubo, o homem esboçou um sorriso sádico e calculista, percebendo ali uma excelente oportunidade para demonstrar poder. Sem qualquer hesitação ou investigação prévia, ele apontou imediatamente o dedo acusador para a humilde equipe de limpeza que circulava silenciosamente pelos andares superiores. A maldade inerente ao seu caráter corrompido encontrou o pretexto perfeito para humilhar novamente aqueles trabalhadores indefesos que ele tanto desprezava e considerava como lixo humano descartável. Mariana, que limpava meticulosamente os vidros da sala de reuniões adjacente, sentiu um calafrio terrível percorrer a sua espinha ao escutar as acusações absurdas. Ela conhecia perfeitamente a índole perversa da meia-irmã e do seu capanga, sabendo que a justiça jamais seria feita naquelas luxuosas dependências corporativas, podres. A jovem herdeira disfarçada de faxineira apertou fortemente o pano úmido em suas mãos, antecipando a tempestade de injustiças que desabaria impiedosamente. O seu coração acelerado batia em um ritmo doloroso, enquanto ela rezava silenciosamente, pedindo a Deus proteção para os seus inocentes colegas de trabalho. Em questão de poucos minutos, os imponentes seguranças do edifício receberam ordens expressas e violentas para escoltar todos os funcionários da limpeza até o saguão. Homens e mulheres trabalhadores foram arrastados de seus postos com uma brutalidade desnecessária, sendo tratados como criminosos perigosos diante de toda a corporação. O grande saguão principal rapidamente se transformou em um tribunal improvisado, onde a elite engravatada observava a cena deplorável com profunda curiosidade mórbida. Dona Clara caminhava trêmula e confusa, ao lado de Mariana, segurando firmemente a mão da jovem em busca de algum conforto espiritual necessário. Valentina desceu pelo elevador panorâmico com a postura altiva de uma rainha tirana, pronta para executar publicamente os seus súditos mais miseráveis. O som cortante dos seus sapatos de grife ecoou pelo ambiente silencioso, fazendo com que os corações dos funcionários humildes batessem ainda mais rápido. Ela parou diante da fila de faxineiros assustados, lançando um olhar de nojo profundo que parecia queimar a pele daquelas pessoas honradas e trabalhadoras. A herdeira arrogante exigiu aos gritos que o ladrão imundo confessasse imediatamente o crime absurdo, ameaçando chamar a polícia e destruir a vida de todos. Rodrigo assumiu o controle da situação humilhante, ordenando que todos esvaziassem os seus pertences pessoais diretamente sobre o chão frio de mármore brilhante. Com movimentos bruscos e desrespeitosos, os seguranças começaram a revistar violentamente as pequenas bolsas desgastadas e as mochilas velhas dos assustados membros da equipe. Pertences íntimos, fotografias de família amassadas e marmitas baratas foram jogados impiedosamente no chão, expostos aos olhares de desprezo e deboche dos executivos presentes. Mariana sentiu o sangue ferver de indignação ao presenciar tamanha violação de privacidade e dignidade contra pessoas que apenas lutavam honestamente pela sobrevivência diária. O diretor de recursos humanos caminhou lentamente pela fila de trabalhadores até parar abruptamente em frente a Mariana, com os olhos brilhando de malícia. Ele ainda nutria um ódio profundo pela jovem, desde o pequeno incidente com o balde de água, ocorrido no primeiro dia de trabalho dela. Rodrigo viu naquela falsa acusação de roubo a oportunidade perfeita para esmagar o espírito daquela moça insolente que ousava manter a cabeça erguida. Com um sorriso cruel desenhado nos lábios finos, ele arrancou violentamente a mochila de pano das mãos trêmulas e machucadas da heroína secretamente rica. O conteúdo da humilde mochila foi espalhado de forma agressiva pelo chão imaculado, revelando apenas roupas simples e documentos pessoais amassados. No entanto, Rodrigo, com um movimento rápido e extremamente ardiloso, retirou misteriosamente o relógio de diamantes do próprio bolso, escondendo-o entre as coisas de Mariana,
Com uma exclamação teatral e mentirosa, ele ergueu a joia brilhante no ar, atraindo imediatamente a atenção de todos os presentes naquele saguão silencioso. A armadilha perversa havia sido armada com perfeição diabólica, transformando a filha legítima e desconhecida do dono na principal suspeita daquele crime totalmente forjado. Valentina soltou um grito estridente de indignação simulada, caminhando a passos largos e furiosos na direção da jovem faxineira que permanecia paralisada de puro choque. A diretora executiva aproximou o seu rosto maquiado do rosto suado de Mariana, proferindo palavras carregadas de veneno mortal e preconceito social profundamente enraizado. Ela chamou a meia-irmã de escória da sociedade, afirmando que pessoas nascidas na miséria estavam geneticamente destinadas a cometer crimes terríveis contra os superiores. O choque daquela injustiça flagrante deixou a verdadeira herdeira do império temporariamente sem voz, lutando internamente contra a vontade incontrolável de revelar tudo. As lágrimas de raiva e profunda humilhação começaram a se formar nos cantos dos olhos escuros de Mariana, enquanto suportava aquele linchamento moral público. A sua primeira reação impulsiva seria gritar a verdade, esfregar a sua certidão de nascimento no rosto daquela víbora e expulsar todos do prédio. Mas a lembrança vívida do rosto pálido e doente do seu amado pai surgiu em sua mente atormentada, exigindo uma paciência sobre-humana diante da imensa dor. Antônio precisava que ela experimentasse o veneno da corporação até a última gota para que a limpeza futura fosse absoluta e implacável. Rompendo o silêncio tenso que dominava o ambiente, Dona Clara deu um passo corajoso à frente, colocando-se entre a jovem injustiçada e os executivos cruéis. A velha senhora de cabelos brancos implorou por misericórdia, com uma voz embargada pelas lágrimas, afirmando veementemente a inocência absoluta de sua nova amiga. Honesta, ela declarou diante de todos que Mariana era uma moça trabalhadora e temente a Deus, incapaz de roubar sequer uma agulha daquela empresa rica. A atitude protetora daquela mulher humilde demonstrou uma coragem grandiosa que faltava completamente aos engravatados covardes que apenas assistiam à atrocidade calados. Rodrigo, irritado com a interferência inesperada, empurrou violentamente os ombros frágeis de Dona Clara, fazendo com que a idosa tropeçasse perigosamente para trás. Mariana agiu instintivamente com uma rapidez surpreendente, segurando a sua protetora antes que ela caísse gravemente sobre o piso duro e frio de pedras importadas. O ódio ancestral queimou no peito da jovem herdeira, ao ver a maldade física sendo aplicada contra a única pessoa que demonstrou verdadeiro amor ali. Ela lançou um olhar mortal e gélido na direção do diretor de recursos humanos, prometendo silenciosamente que ele pagaria muito caro por aquela ofensa. Com uma voz incrivelmente firme e controlada, que contrastava fortemente com as suas roupas simples e gastas, Mariana finalmente quebrou o seu silêncio de sofrimento. Ela afirmou categoricamente que não havia roubado absolutamente nada, olhando diretamente nos olhos frios e calculistas da sua meia-irmã perversa, sem demonstrar nenhum medo aparente. A dignidade inabalável presente na postura daquela suposta faxineira insignificante causou um leve desconforto nos membros da diretoria, que esperavam apenas lágrimas de submissão total. Mariana declarou que a verdade sempre encontra um caminho iluminado para se revelar e que a justiça divina nunca falha com os inocentes. Valentina riu com um escárnio cruel e estridente, duvidando da audácia daquela funcionária inferior que ousava invocar a justiça divina dentro do seu império milionário. Em vez de acionar imediatamente a polícia, a herdeira malvada decidiu aplicar um castigo psicológico muito mais sádico e prolongado para a sua diversão pessoal. Ela ordenou que Mariana não fosse demitida, mas sim transferida para os turnos noturnos mais pesados e degradantes, limpando os banheiros imundos do subsolo escuro. A intenção macabra era quebrar completamente o espírito da moça orgulhosa, transformando a vida dela em um verdadeiro inferno vivo dentro da gigantesca corporação. A multidão de curiosos engravatados começou a se dispersar lentamente, retornando aos seus escritórios confortáveis, com um sentimento de superioridade repulsivo e totalmente injustificável.
Mariana ajoelhou-se no chão frio de mármore com lágrimas contidas, reunindo os seus poucos pertences pessoais, espalhados violentamente por aquele diretor monstruoso e sem coração. Dona Clara ajudou a jovem a guardar o pequeno terço de madeira, murmurando palavras de conforto e fé inabalável nos desígnios misteriosos de Deus Todo-Poderoso. A humilhação pública havia deixado feridas profundas na alma da verdadeira dona daquele império, mas também forjou uma armadura de aço em seu coração. O subsolo do edifício monumental era um lugar úmido, escuro e opressivo, que contrastava assustadoramente com o luxo deslumbrante dos andares superiores iluminados pelo sol. As paredes de concreto cru exalavam um cheiro forte de mofo e produtos químicos baratos, criando um ambiente insalubre para qualquer ser humano trabalhar diariamente. Mariana vestiu luvas de borracha grossas e começou a esfregar vigorosamente os pisos encardidos dos banheiros destinados aos trabalhadores terceirizados e aos motoristas da diretoria. Cada movimento repetitivo e doloroso era acompanhado por uma oração fervorosa, pedindo forças celestiais para não sucumbir ao desespero que tentava dominar a sua mente. O cansaço físico extremo, somado à dor emocional dilacerante da falsa acusação, finalmente rompeu as barreiras da resistência estoica que a jovem havia construído cuidadosamente. As lágrimas quentes e salgadas rolaram livremente pelo seu rosto suado, misturando-se com a água suja do balde que ela usava para limpar aquele chão. Do lado de fora das pequenas janelas basculantes, uma tempestade violenta começou a desabar sobre a cidade cinzenta de São Paulo com uma fúria avassaladora. Os trovões estrondosos pareciam ecoar a raiva reprimida que gritava dentro do peito de Mariana, clamando por uma vingança justa contra os seus cruéis opressores. A chuva torrencial lavava as ruas imundas da metrópole caótica, arrastando o lixo acumulado nas calçadas em enxurradas furiosas que paralisavam o trânsito da capital. Mariana observava as gotas grossas baterem violentamente contra o vidro embaçado, sentindo que o céu chorava junto com ela, diante de tanta maldade humana gratuita. A cidade implacável devorava os sonhos dos mais pobres, enquanto protegia os crimes abomináveis cometidos pelos ricos em suas torres de cristal altamente blindadas e seguras. Aquela noite solitária no porão escuro transformou-se em um profundo batismo de dor, preparando a alma da herdeira para a grande batalha final iminente. Em meio ao desespero sufocante, a imagem serena e maternal de Dona Clara, rezando diante do seu pequeno altar de madeira, surgiu em seus pensamentos. A fé inabalável daquela velha faxineira, que suportava a miséria com um sorriso doce e esperançoso, serviu como uma âncora salvadora para a jovem atormentada. Mariana percebeu que a verdadeira força não residia no dinheiro sujo ou no poder arrogante, mas sim na pureza de um espírito que nunca desiste. Ela enxugou agressivamente as lágrimas do rosto manchado, decidindo que aquela seria a última vez que choraria de tristeza e fraqueza naquele maldito prédio. O turno noturno punitivo finalmente chegou ao fim nas primeiras horas da madrugada gelada, deixando o corpo da heroína dolorido e exausto pelas tarefas pesadas. Ela trocou as suas roupas úmidas e cheirando a produtos químicos no vestiário deserto, preparando-se silenciosamente para uma missão secreta e extremamente arriscada naquela noite. Mariana precisava desesperadamente visitar o hospital particular, onde o seu pai lutava contra a morte, para buscar consolo e orientações precisas para os próximos passos. A revolta ardente precisava ser canalizada em uma estratégia inteligente e calculista, capaz de destruir completamente a rede de corrupção criada pela sua perversa meia-irmã. Caminhando sob a chuva fina e persistente que ainda caía sobre a cidade adormecida, Mariana parecia um fantasma solitário vagando pelas calçadas vazias e perigosas. O frio penetrava através do seu casaco fino e desgastado, fazendo-a tremer incontrolavelmente enquanto aguardava o transporte público noturno no ponto escuro e mal iluminado. Cada obstáculo enfrentado naquela jornada humilhante fortalecia a sua convicção absoluta de que o sistema precisava ser quebrado, de dentro para fora, sem nenhuma piedade. A lei do retorno divino era implacável, e aqueles que plantaram sementes de humilhação
colheriam tempestades devastadoras de justiça pelas mãos da verdadeira herdeira. O trajeto até o hospital de elite, no bairro do Morumbi, foi longo e silencioso, permitindo que a jovem organizasse os seus pensamentos conturbados. Ela desceu do ônibus algumas quadras antes do destino final, caminhando furtivamente pelas ruas arborizadas que abrigavam as grandes mansões dos milionários paulistanos. A entrada secreta pelos fundos da clínica luxuosa já havia sido combinada com um enfermeiro de confiança, garantindo o acesso invisível da filha bastarda. O contraste entre a miséria dos subsolos corporativos e o luxo estéril daquele ambiente médico caríssimo reforçava a loucura da desigualdade social do nosso país. Deslizando pelos corredores silenciosos com a mesma invisibilidade que utilizava enquanto limpava o chão do império familiar, ela aproximou-se da suíte presidencial de terapia intensiva. O som rítmico e constante dos aparelhos de suporte vital ecoava pelo quarto luxuoso, anunciando que o tempo do grande magnata estava se esgotando rapidamente. Mariana parou diante da porta de madeira nobre, respirando profundamente para conter a emoção avassaladora, abaçava a transbordar novamente do seu peito machucado e ansioso. A hora da verdade se aproximava velozmente e ela precisava estar inteiramente preparada para receber a bênção final e as ordens definitivas do seu pai. A maçaneta dourada cedeu suavemente sob o toque hesitante das suas mãos, ainda marcadas pelo trabalho escravo imposto, injustamente pelas ordens da sua terrível meia-irmã. Ao entrar na penumbra daquele quarto de hospital luxuoso, a jovem encontrou o silêncio pesado que antecede as grandes revelações familiares e as despedidas eternas. O destino do Grupo Albuquerque e a vida de milhares de trabalhadores inocentes dependiam exclusivamente da coragem daquela humilde faxineira, injustiçada perante todos os executivos engravatados. A chuva lá fora finalmente cessou, abrindo espaço para a escuridão da madrugada, que escondia os maiores segredos daquela imensa fortuna manchada de sangue. O quarto do luxuoso hospital Albert Einstein cheirava a antissépticos caros, misturados com o aroma das flores brancas nos vasos de cristal. O silêncio do ambiente era quebrado apenas pelo bip constante dos modernos monitores cardíacos que registravam os últimos suspiros do magnata Antônio Albuquerque. Mariana caminhou lentamente em direção à cama ajustável, sentindo o peso das humilhações recentes, esmagando o seu peito, cansado pela jornada noturna. A visão do seu poderoso pai agora, reduzido a uma figura extremamente frágil, fez com que lágrimas quentes escorressem livremente pelo seu rosto manchado. Os olhos cansados do velho patriarca abriram-se com dificuldade, focando na figura trêmula da sua filha amada, que se ajoelhava humildemente ao lado do leito silencioso. Antônio estendeu uma mão ossuda, tocando suavemente os cabelos úmidos de Mariana com um carinho paternal que ela raramente experimentou na vida. A jovem desabou emocionalmente, confessando aos prantos todas as atrocidades cometidas por Valentina e pelo cruel diretor de recursos humanos durante aquele dia terrível. Ela relatou a falsa acusação de roubo e a punição desumana de limpar os banheiros imundos do subsolo escuro da empresa. Lágrimas silenciosas de profundo arrependimento escorreram pelo rosto enrugado de Antônio, enquanto ele escutava atentamente o relato angustiante sobre a maldade enraizada no coração da sua filha primogênita. Com voz rouca, o magnata explicou que essa dor excruciante era o batismo de fogo absolutamente necessário para forjar o caráter inabalável de uma verdadeira líder justa. Ele precisava que Mariana sentisse a humilhação infligida aos trabalhadores mais pobres para compreender a podridão que corroía aquela corporação bilionária. O sofrimento imposto a ela e à bondosa Dona Clara servia como prova definitiva da urgência de uma mudança radical. O velho empresário tossiu fracamente, apertando a mão calejada da filha com a pouca força que ainda restava em seu corpo debilitado pela doença terminal impiedosa. Ele confessou amargamente ter construído aquele império financeiro monumental sobre uma base de ganância desenfreada, ignorando completamente o custo humano e o suor derramado por milhares de funcionários inocentes. Antônio implorou o perdão de Deus e da sua filha bastarda, desejando ardentemente que a nova gestão fosse guiada pela empatia genuína.
Mariana escutava as palavras de redenção, sentindo a raiva transformar-se em uma compaixão profunda por aquele homem arrependido. Respirando com o auxílio contínuo da máscara de oxigênio, o patriarca apontou trêmulo para um pequeno quadro de pintura abstrata, pendurado discretamente na parede branca do quarto luxuoso. Ele entregou a Mariana uma chave minúscula de metal envelhecido, orientando-a a abrir o cofre secreto escondido cuidadosamente atrás daquela obra de arte valiosa. A jovem herdeira obedeceu prontamente às instruções precisas, revelando um compartimento de aço frio de onde retirou uma pesada caixa de mogno escuro perfeitamente conservada. Dentro daquele estojo misterioso repousavam os instrumentos poderosos que mudariam drasticamente o destino de toda a implacável corporação paulistana. Com as mãos trêmulas pela emoção, Mariana abriu a tampa pesada de madeira polida, revelando um interior forrado com veludo vermelho, macio e brilhante. No centro da caixa, repousava o lendário anel da família Albuquerque, uma joia antiga de ouro maciço, que simbolizava o poder absoluto sobre o vasto império. Ao lado da joia preciosa, havia um envelope pardo contendo um documento espesso e devidamente reconhecido em cartório, com assinaturas autênticas das mais altas autoridades judiciais. O coração da faxineira acelerou descontroladamente ao perceber que segurava nas mãos a transferência definitiva do controle acionário daquela empresa bilionária. Com imenso esforço físico para articular cada palavra, Antônio explicou que aquele testamento irrevogável nomeava Mariana como a única herdeira majoritária das ações com direito a voto irrestrito. A perversa Valentina, que acreditava ser a sucessora natural, receberia apenas uma pensão modesta, condicionada ao seu bom comportamento e afastamento total da diretoria da empresa. O velho magnata havia arquitetado esse plano brilhante com advogados internacionais de confiança para evitar que a filha cruel destruísse o sustento de milhares de famílias trabalhadoras. Aqueles papéis representavam a ruína iminente da elite arrogante e a salvação divina para os trabalhadores. O patriarca alertou a sua filha sobre a perigosa reunião extraordinária do conselho que Valentina e Rodrigo haviam convocado sorrateiramente para o final daquela mesma semana decisiva. A dupla diabólica planejava apresentar laudos médicos falsificados, declarando a total incapacidade mental do presidente fundador para assumirem definitivamente a presidência do conglomerado. Mariana precisaria aguardar o momento exato em que a traição estivesse sendo consumada na imensa sala do 50º andar para invadir o local e revelar a sua verdadeira identidade. A armadilha jurídica estava perfeitamente armada, exigindo que a jovem mantivesse a farsa de faxineira por mais alguns dias. Com uma solenidade profunda, Mariana retirou o anel dourado do veludo e o deslizou lentamente pelo seu dedo anelar, sentindo o peso esmagador daquela herança ancestral. Percebendo o perigo de ser descoberta precocemente pelos inimigos ardilosos, ela retirou a joia preciosa e a prendeu em uma corrente prateada, escondendo-a com segurança debaixo da sua blusa gasta. Ela guardou os documentos vitais dentro da sua mochila surrada, prometendo ao pai moribundo que cumpriria a missão sagrada de limpar a corrupção da empresa. A jovem jurou perante Deus que a lei do retorno divino seria executada de forma implacável. Um sorriso sereno e pacífico iluminou o rosto pálido de Antônio ao ouvir o juramento firme e destemido da sua filha mais nova e verdadeira sucessora. A sua respiração tornava-se cada vez mais superficial, indicando claramente que o seu corpo físico estava finalmente desistindo daquela longa batalha contra a doença terminal. Com um último esforço monumental, o velho magnata sussurrou palavras abençoadas de amor incondicional, pedindo que Mariana nunca perdesse a sua bondade essencial quando estivesse no poder. Ele fechou os olhos lentamente, entregando o seu espírito cansado aos cuidados misericordiosos do Criador, enquanto o monitor soava. O bip agudo e contínuo do aparelho de monitoramento cardíaco ecoou dolorosamente pelo quarto luxuoso, anunciando o fim definitivo de uma era monumental na história do corporativismo brasileiro. Enfermeiros apressados e médicos plantonistas invadiram subitamente o ambiente com equipamentos de ressuscitação, tentando em vão trazer de volta a vida do bilionário mais poderoso de São Paulo.
Mariana foi rapidamente empurrada para trás pela comoção médica, recuando silenciosamente para as sombras frias do corredor escuro, enquanto as lágrimas de luto rasgavam o seu coração partido. Ela precisava manter a sua identidade em absoluto segredo, fugindo daquele hospital como uma intrusa invisível, carregando o destino de milhares de pessoas em sua mochila. A caminhada noturna de volta para o seu pequeno quarto alugado na região central foi marcada por uma chuva gelada que parecia lavar a sua alma de todas as incertezas antigas. O luto profundo pela perda do pai misturava-se com uma determinação incandescente que queimava no seu peito, transformando a menina assustada em uma guerreira implacável e formidável. Mariana compreendeu perfeitamente que a humilde faxineira submissa e maltratada precisava morrer simbolicamente para que a implacável presidente do conselho pudesse finalmente nascer e assumir o seu lugar de direito. O império da maldade, construído por Valentina e Rodrigo, estava com os dias contados e a contagem regressiva para a vingança divina havia começado silenciosamente. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido e cinzento sobre a metrópole, refletindo o clima de terror psicológico que dominava os imensos corredores do edifício espelhado do Grupo Albuquerque. Mariana vestiu novamente o seu uniforme, manchado de produtos químicos, retornando ao subsolo opressivo, com uma postura silenciosa que escondia brilhantemente a sua verdadeira identidade milionária. Nos andares superiores, o cruel diretor de recursos humanos caminhava triunfante, gabando-se abertamente para os seus aliados de como havia incriminado facilmente a faxineira insolente e ignorante. Rodrigo aumentava as metas de trabalho e cortava as pausas para o café, punindo severamente toda a equipe de limpeza para demonstrar o seu poder sádico. O ritmo de trabalho escravo, imposto pela diretoria maligna, cobrava um preço físico devastador dos funcionários mais velhos que lutavam desesperadamente para manter os seus parcos salários no fim do mês. Dona Clara tossia frequentemente, apoiando-se exausta no cabo da sua vassoura desgastada, enquanto limpava os longos corredores de mármore brilhante sob os olhares de desprezo dos executivos engravatados e arrogantes. Mariana agia sorrateiramente, assumindo grande parte das tarefas pesadas da bondosa senhora, para permitir que ela descansasse alguns minutos preciosos, escondida dentro dos pequenos depósitos de materiais. A solidariedade silenciosa entre aquelas pessoas oprimidas era a única luz de esperança que resistia bravamente dentro daquela gigantesca fortaleza de pura ganância e maldade humana. A notícia trágica do falecimento do patriarca Antônio Albuquerque atingiu a corporação no início da tarde, causando um falso alvoroço entre os engravatados que bajulavam a diretoria por puro interesse financeiro. Valentina convocou imediatamente uma coletiva de imprensa no vasto saguão principal, derramando lágrimas de crocodilo impecavelmente ensaiadas, enquanto lamentava a perda irreparável do seu amado e saudoso pai, construtor do império. No entanto, longe das câmeras curiosas da televisão, a herdeira perversa sorria diabolicamente pelos corredores escuros, celebrando com Rodrigo a remoção do último grande obstáculo para o seu reinado tirânico. A falsidade daquela mulher mesquinha enojava profundamente o coração honrado de Mariana, que assistia a todo o teatro macabro, escondida atrás de uma pilastra fria. Sem demonstrar qualquer luto verdadeiro à nova presidente interina, ordenou rispidamente que os preparativos luxuosos para o iminente baile de gala e a reunião dos acionistas fossem acelerados sem limites de gastos. Um e-mail corporativo assustador foi enviado a todos os departamentos exigindo que as equipes de limpeza e manutenção trabalhassem em turnos duplos exaustivos sem o pagamento de horas extras merecidas. A desculpa esfarrapada de contenção de despesas servia apenas para explorar ainda mais o suor daqueles trabalhadores humildes que eram forçados a aceitar as condições degradantes sob a ameaça de demissão sumária. O ambiente tornou-se um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir sob a imensa pressão psicológica exercida por aqueles líderes covardes e cruéis. Durante a longa madrugada, caixas imensas de champanhe francês, caríssimo potes de caviar importado
e decorações de cristal reluzente chegavam incessantemente pelas grandes portas giratórias da entrada de serviço do edifício. Mariana e os seus colegas exaustos eram obrigados a carregar aqueles produtos de extremo luxo para o imenso salão de festas do 50º andar, enquanto os seus próprios estômagos roncavam de fome oculta. O contraste brutal entre a ostentação pornográfica daquela elite mimada e a geladeira vazia de Dona Clara na favela causava uma náusea insuportável na alma sensível da herdeira secreta. Cada taça de cristal que ela polia, silenciosamente, representava o sangue derramado e as lágrimas invisíveis de inúmeros brasileiros oprimidos pela desigualdade avassaladora. O diretor de recursos humanos caminhava pelos corredores supervisionando cruelmente os trabalhos pesados com a sua habitual arrogância esmagadora, e um copo de uísque puro balançando na mão direita, perversamente relaxada. Ele bloqueou propositalmente o caminho de Mariana enquanto a jovem carregava uma enorme caixa pesada, repleta de taças de vidro delicadas, forçando-a a parar e suportar o peso esmagador em silêncio absoluto. Com um sorriso sádico desenhado no rosto, Rodrigo sussurrou que ela deveria beijar os seus pés brilhantes em profunda gratidão por não estar apodrecendo em uma cela escura e imunda pela acusação de roubo do relógio. A malícia destilada nas suas palavras venenosas testava ferozmente a paciência milimétrica que a verdadeira dona daquele império lutava bravamente para conseguir manter intacta, sem baixar a cabeça ou demonstrar qualquer traço de submissão covarde. Mariana encarou os olhos frios do assediador com um olhar profundo e cortante, como uma lâmina de aço afiada perfeitamente. Ela não pronunciou uma única palavra de defesa ou pedido de clemência, apenas ajustou o peso da caixa enorme em seus braços machucados e contornou agilmente o corpo bloqueador do homem vaidoso. O silêncio absoluto e a dignidade inabalável daquela simples faxineira causaram um incômodo inexplicável na mente perturbada do executivo, que esperava ver lágrimas de pavor escorrendo pelo rosto humilde da sua vítima. O ego inflado de Rodrigo rapidamente ignorou aquele breve momento de fraqueza interior, convencendo-se cegamente da sua invencibilidade divina perante os trabalhadores mais pobres. Refugiada temporariamente no pequeno vestiário feminino, durante uma breve pausa para usar o banheiro, a jovem herdeira verificou apressadamente o interior da sua mochila surrada, escondida no fundo do armário de metal. O envelope pardo, contendo o testamento irrevogável, repousava seguro e intocado, guardando o poder absoluto, capaz de pulverizar instantaneamente os sonhos megalomaníacos da sua cruel meia-irmã e do seu amante desprezível. Ela sentiu o anel ancestral da família escondido sob a camisa gasta aquecer a sua pele fria, como uma promessa silenciosa de justiça divina, prestes a se concretizar de forma espetacular. O baile de gala luxuoso aconteceria na noite seguinte, servindo como o palco perfeito para o início da grande queda daqueles hipócritas engravatados. Aproveitando os poucos minutos do seu horário de jantar, Mariana escapou discretamente do prédio vigiado e caminhou sob a garoa fria até um antigo telefone público localizado em uma esquina escura. Ela discou rapidamente o número confidencial do Dr. Mendes, o advogado internacional de extrema confiança do seu falecido pai, para confirmar os detalhes cruciais do plano de retomada do poder corporativo absoluto. O velho jurista garantiu com voz firme que estaria presente na fatídica reunião de acionistas com todos os documentos originais, perfeitamente legalizados, aguardando apenas o sinal verde da verdadeira presidente do conselho. A aliança secreta estava solidamente formada, preparando o terreno fértil para a maior reviravolta jurídica e moral que a alta sociedade paulistana jamais presenciaria. Ao retornar sorrateiramente para as dependências internas do edifício de luxo, a jovem faxineira encontrou o imenso salão de festas completamente transformado em um deslumbrante palácio de excessos vergonhosos e fúteis. Enormes lustres de cristal iluminavam as mesas cobertas com toalhas de seda pura, enquanto arranjos florais caríssimos perfumavam. O ambiente preparado exclusivamente para massagear o ego fragilizado da elite financeira mais podre. Mariana esfregava vigorosamente o piso de mármore,
refletindo silenciosamente sobre a necessidade urgente de destruir completamente aquela cultura tóxica de ganância que sugava a força vital dos verdadeiros trabalhadores da nação. A revolução silenciosa estava prestes a explodir com a força avassaladora de um furacão purificador, varrendo a arrogância diretamente para o ralo da vergonha. Dona Clara aproximou-se lentamente, arrastando os pés doloridos pelo longo turno exaustivo, oferecendo um sorriso acolhedor para a sua jovem companheira de duras batalhas diárias. A sábia senhora murmurou uma oração singela, pedindo que a alma do falecido magnata Antônio encontrasse a paz eterna e o perdão divino nos braços amorosos do Criador Supremo. Mariana sentiu um nó gigante se formar em sua garganta seca, apertando as mãos ásperas da idosa com uma gratidão imensa por aquele carinho puro e totalmente desinteressado. Ela sorriu serenamente, sabendo perfeitamente que o pai finalmente descansava em paz, deixando o império nas mãos corretas. O longo dia de trabalho exaustivo finalmente chegou ao seu fim melancólico, deixando as equipes de limpeza completamente destroçadas, física e mentalmente, pelas exigências absurdas e insanas da nova diretoria gananciosa. Mariana caminhou solitária até a imensa janela de vidro temperado do saguão deserto, observando as luzes brilhantes da cidade de São Paulo cintilarem como milhões de estrelas perdidas na vasta escuridão da metrópole caótica. O grande baile das máscaras hipócritas começaria na noite seguinte, reunindo os piores monstros engravatados sob o mesmo teto suntuoso para celebrarem a sua falsa supremacia inabalável sobre o povo oprimido. A verdadeira herdeira apertou o cabo do seu esfregão, pela última vez, pronta para transformar aquele evento luxuoso no cenário da sua glória implacável. A noite de gala do Grupo Albuquerque finalmente desceu sobre a metrópole paulistana, cobrindo o luxuoso edifício espelhado com uma aura de ostentação vulgar e arrogância desmedida. A imensa entrada principal foi rapidamente tomada por uma frota interminável de carros blindados caríssimos que despejavam os membros mais influentes e corruptos da alta sociedade local, enquanto os convidados ilustres caminhavam sorridentes sobre o longo tapete vermelho estendido na calçada. As equipes de limpeza entravam silenciosamente pelos fundos escuros. Mariana e seus colegas exaustos já somavam quase 20 horas de trabalho contínuo e braçal, sem qualquer direito a descanso digno. O imenso salão do 50º andar brilhava intensamente sob a luz ofuscante dos lustres de cristal importado, refletindo a riqueza acumulada às custas do suor alheio. Mulheres cobertas de joias raras e vestidos de alta costura desfilavam elegantemente pelos corredores, exibindo uma beleza artificial que escondia a profunda feiura de suas almas gananciosas. Os garçons, impecavelmente fardados, circulavam sem parar, servindo taças, transbordando com champanhe francês de safras exclusivas para os pequenos grupos de executivos arrogantes e ruidosos. No canto mais sombrio do salão, Mariana apertava o pano de limpeza, tentando manter a sua preciosa invisibilidade. Valentina surgiu no topo da grande escadaria de mármore, como uma verdadeira rainha das trevas, vestindo um deslumbrante modelo exclusivo de seda vermelha e diamantes cintilantes. O silêncio reverencial tomou conta de todo o ambiente luxuoso, enquanto a nova presidente interina descia os degraus com a postura majestosa e fria de uma predadora letal. Rodrigo caminhava logo atrás dela, exibindo um sorriso vitorioso e presunçoso no seu rosto. Maldoso, sentindo o doce sabor do poder absoluto que finalmente havia conquistado sorrateiramente. A hipocrisia reinava absoluta naquele baile suntuoso, celebrando a morte recente do fundador com taças erguidas. O discurso inaugural de Valentina foi uma verdadeira obra-prima da falsidade humana, repleto de palavras vazias sobre inovação corporativa e profundo respeito pelo grande legado familiar. Ela chorou, lágrimas perfeitamente ensaiadas, diante dos grandes acionistas, prometendo multiplicar os lucros da empresa, cortando implacavelmente todos os custos operacionais desnecessários e inúteis da administração atual. A plateia de milionários aplaudiu entusiasticamente a visão predatória daquela líder implacável, ignorando completamente que esses cortes
significavam a miséria e a fome de centenas de trabalhadores honestos. Mariana escutava as mentiras deslavadas, sentindo uma profunda náusea revirar o seu estômago completamente vazio. Após os falsos aplausos estrondosos, a orquestra sinfônica, contratada a peso de ouro, iniciou a execução impecável de valsas clássicas que preencheram o ar perfumado do evento. Os convidados espalharam-se pelas mesas fartas, rindo alto e fechando negócios obscuros de milhões de dólares, enquanto ignoravam a dor latente que sustentava aquele império monumental inabalável. Dona Clara limpava discretamente as manchas invisíveis nas imensas janelas de vidro temperado, tossindo de forma abafada devido à extrema exaustão física e ao frio cortante do ar-condicionado. A velha senhora tremia levemente sob o uniforme, desgastado, suportando bravamente a punição desumana imposta pelos chefes. Percebendo a extrema fragilidade física da sua amada protetora idosa, a verdadeira herdeira aproximou-se sorrateiramente para assumir silenciosamente aquela tarefa dolorosa e ingrata nos cantos do salão. Mariana sussurrou palavras afetuosas de coragem, pedindo que a bondosa faxineira se escondesse temporariamente no pequeno corredor de serviço escuro para poupar os seus pulmões gravemente doentes. A jovem bilionária, disfarçada de trabalhadora miserável, começou a esfregar vigorosamente as superfícies transparentes, observando o reflexo distorcido dos grandes monstros engravatados que dançavam alegremente às suas costas. O ódio ancestral pulsava intensamente nas suas veias, exigindo uma vingança rápida e incrivelmente devastadora contra todos. A noite avançava lentamente, arrastando consigo o sofrimento excruciante dos humildes trabalhadores terceirizados, que mantinham a engrenagem perfeita daquele banquete suntuoso e extremamente fútil da elite podre. Mariana precisava circular rapidamente por entre as mesas requintadas, recolhendo discretamente os guardanapos sujos e as taças abandonadas pelos convidados, visivelmente embriagados e inconvenientes, que a desprezavam. O cheiro enjoativo de perfumes caros, misturados com bebidas alcoólicas fortes, tornava o ar pesado e quase irrespirável para aqueles que não pertenciam àquele seleto clube de predadores. Cada humilhação silenciosa, suportada corajosamente pela filha bastarda, alimentava a chama furiosa da justiça divina iminente. Foi nesse momento de extrema tensão emocional sufocante que o olhar gélido e maldoso de Valentina cruzou acidentalmente com a figura curvada da sua meia-irmã, ilegítima no salão. A presidente interina, que bebia vinho tinto ao lado de um importante investidor estrangeiro, sentiu o seu sangue ferver de ódio puro ao reconhecer a insolente funcionária da limpeza. A perversa mulher desejava ardentemente quebrar por completo a dignidade inabalável daquela jovem orgulhosa, decidindo transformar a humilhação privada em um verdadeiro espetáculo público de crueldade inescrupulosa. Ela sussurrou rapidamente algumas palavras maldosas no ouvido do seu parceiro engravatado, apontando discretamente para Mariana. Com um sorriso diabólico e extremamente calculista, desenhado nos lábios perfeitamente pintados de vermelho sangue, Valentina caminhou lentamente em direção à humilde faxineira que recolhia as louças. A rainha do império corporativo ergueu a sua taça de cristal lapidado contendo o vinho tinto caríssimo da melhor safra francesa e inclinou propositalmente a sua mão direita. O líquido escuro derramou-se vagarosamente sobre o tapete persa de valor inestimável, criando uma mancha vermelha horrível que parecia sangue fresco escorrendo no chão daquele salão luxuoso. Um silêncio mortal caiu sobre aquele pequeno círculo social privilegiado que aguardava ansiosamente pela grande humilhação sádica. Com uma voz estridente e carregada de uma falsa indignação perfeitamente teatral, a cruel meia-irmã exigiu grosseiramente que a sujeira vergonhosa fosse imediatamente limpa daquele chão nobre. Ela olhou para Mariana com um desprezo profundo e absoluto, proibindo expressamente a jovem trabalhadora de buscar o seu balde ou os panos de limpeza apropriados no depósito. Valentina ordenou com um tom de voz assustadoramente autoritário que a moça insolente usasse apenas as suas próprias mãos nuas e o seu avental para secar o valioso tapete. Os convidados milionários ao redor riram com deboche
apreciando imensamente aquela terrível demonstração de poder doentio. O diretor de recursos humanos aproximou-se apressadamente da cena deplorável, incentivando ativamente a atrocidade com comentários repulsivos e extremamente ofensivos sobre a natureza inferior dos trabalhadores braçais. Rodrigo afirmou em voz alta que a faxineira miserável deveria ajoelhar-se imediatamente no chão sujo para demonstrar o devido respeito aos deuses corporativos que a alimentavam diariamente. O coração de Mariana batia violentamente dentro do peito machucado, lutando desesperadamente contra o impulso quase incontrolável de esbofetear violentamente os rostos daqueles monstros sem alma e caráter. A lembrança do seu amado pai moribundo, no leito branco do hospital, impediu a sua fúria explosiva. Engolindo o seu imenso orgulho ferido e as suas lágrimas ardentes, a verdadeira dona de todo aquele império dobrou lentamente os joelhos exaustos sobre o tapete manchado. Mariana abaixou a cabeça reverentemente e começou a esfregar a enorme poça de vinho tinto, usando freneticamente o tecido áspero do seu próprio avental, de trabalho suado e desgastado. O líquido escuro manchou as suas mãos calejadas e as suas roupas simples, de forma humilhante, transformando a heroína na imagem perfeita da completa submissão social perante a elite. Valentina sorriu vitoriosamente admirando a sua obra-prima de maldade explícita no salão. Como se aquela tortura física inaceitável ainda não fosse suficientemente devastadora para a alma da moça, a megera de vermelho decidiu aumentar significativamente o nível da maldade humana. Valentina ordenou aos gritos histéricos que a humilde faxineira curvasse a cabeça até quase tocar o chão imundo para pedir perdão formalmente ao seu rico convidado internacional, ali presente. Ela afirmou que a mera presença física daquela garota suja e incompetente ofendia gravemente os refinados padrões estéticos da alta sociedade europeia que visitava o país naquele dia. A monstruosidade daquela exigência desumana chocou alguns investidores implacáveis que apenas assistiam calados. No meio daquela humilhação pública brutal, a velha Dona Clara tentou intervir corajosamente com o seu pano umedecido, querendo assumir a punição severa no lugar da jovem aprendiz. No entanto, Rodrigo empurrou violentamente a senhora idosa para trás com uma força descomunal e totalmente covarde, ordenando que a imunda mulher calasse a boca e não atrapalhasse. O desespero nos olhos da amada protetora idosa partiu o coração da herdeira em milhares de pedaços afiados, forçando Mariana a aceitar rapidamente a ordem vergonhosa e abusiva imposta. Ela curvou o seu corpo, dolorido completamente para a frente, pedindo perdão aos poderosos. Ao proferir as dolorosas palavras de desculpas ensaiadas e vazias exigidas pela perversa elite corporativa, a jovem trabalhadora submissa ergueu o rosto molhado e manchado de suor frio. O olhar profundo de Mariana cruzou diretamente com os olhos gélidos da sua arrogante meia-irmã, em um silêncio absoluto e extremamente ensurdecedor que durou apenas alguns segundos infinitos. Não havia lágrimas de fraqueza submissa ou medo paralisante nas íris escuras da herdeira secreta, mas sim o brilho afiado e perigoso de uma verdadeira lâmina recém-forjada no inferno. Aquele olhar ameaçador prometia uma destruição iminente e uma vingança divina implacável. Valentina sentiu um calafrio inexplicável subir rapidamente pela sua espinha, perfeitamente alinhada, ao encarar aquela profunda escuridão raivosa nos olhos da humilde subordinada, ajoelhada aos seus pés milionários. A rainha arrogante do império recuou um passo vacilante, perturbada pelo poder espiritual avassalador que emanava silenciosamente daquela jovem que não possuía absolutamente nada material para se defender ali. Tentando mascarar o seu súbito pavor interior, a diretora ordenou rispidamente que a moça saísse da sua vista imediatamente e retornasse rapidamente para os banheiros imundos do subsolo. A elite voltou a beber e rir nervosamente, esquecendo a terrível tensão anterior. Mariana levantou-se com extrema dificuldade, devido às dores intensas que torturavam os seus músculos exaustos, sentindo o peso das 20 horas de trabalho massacrante nas suas costas frágeis. O seu avental estava completamente encharcado de vinho tinto,
parecendo uma mortalha ensanguentada que cobria o corpo de um soldado ferido em uma guerra social injusta e dolorosa. Ela caminhou silenciosamente pelos longos corredores brilhantes do andar executivo, segurando as lágrimas de profunda revolta que queimavam impiedosamente a sua garganta seca e extremamente irritada. A humilhação sofrida não quebrou o seu forte espírito indomável, mas consolidou a sua determinação. No pequeno vestiário isolado das funcionárias, a jovem herdeira retirou o avental, manchado com nojo profundo, jogando o pano imundo violentamente dentro da grande lixeira de metal enferrujado. Ela lavou as suas mãos trêmulas e encardidas na pequena pia de porcelana trincada, observando a água escura descer pelo ralo sujo do subsolo esquecido e frio da metrópole. O reflexo cansado no espelho embaçado revelava uma mulher que havia descido aos níveis mais profundos do inferno terreno, suportando toda a maldade de um sistema cruel e impiedoso. O plano divino estava maduro, e a tempestade desabaria silenciosamente pela manhã. Dona Clara entrou silenciosamente no recinto, apertado com os olhos inchados de tanto chorar, escondido abraçando fortemente o corpo trêmulo da sua amada amiga de duras batalhas diárias. A sábia idosa murmurou doces palavras de consolo e profunda esperança celestial, afirmando com uma imensa convicção que Deus sempre cobra um preço muito alto pela arrogância dos tiranos. Mariana sorriu serenamente, retribuindo o abraço quente e protetor daquela velha senhora favelada, que representava a verdadeira pureza da imensa nação brasileira, sofrida, trabalhadora e muito resiliente. A dor compartilhada uniu as almas daquelas duas mulheres guerreiras de ferro inquebrável. A madrugada sombria finalmente encerrou o longo e terrível turno exaustivo de 20 horas contínuas, liberando as exaustas equipes de faxina para retornarem aos seus lares pobres longínquos. O baile de máscaras hipócritas continuava a todo vapor nos andares superiores do imponente edifício espelhado, ignorando as vidas dilaceradas daqueles que mantinham o falso brilho do dinheiro sujo. Mariana e Dona Clara caminharam lentamente pelas calçadas molhadas da Avenida Paulista, esperando o transporte público matutino que as levaria de volta para a realidade da periferia. A grande metrópole acordava para mais um dia de profunda exploração capitalista selvagem cruel. Durante o longo trajeto balançante no velho ônibus, lotado a verdadeira herdeira do império financeiro, tocou discretamente no pequeno envelope pardo, escondido no fundo da sua mochila desgastada. O testamento assinado pelo magnata Antônio Albuquerque era a chave de ouro capaz de destruir instantaneamente a torre de arrogância construída pela cruel meia-irmã e pelo capanga covarde. O seu coração batia em um ritmo firme e totalmente controlado, preparando a sua mente afiada para a guerra jurídica que seria travada na importante reunião do Conselho. A faxineira invisível estava prestes a morrer definitivamente para que a presidente nascesse. Ao deixar a idosa bondosa e exausta na entrada da perigosa favela de Paraisópolis, Mariana jurou silenciosamente que aquela seria a última vez que a senhora trabalharia naquele inferno. A jovem de cabelos molhados e roupas humildes dirigiu-se rapidamente para uma modesta pensão no centro da cidade, onde o importante advogado da família já a aguardava ansioso. O idoso jurista de extrema confiança entregou à herdeira uma elegante mala preta, contendo as roupas deslumbrantes de alta costura que a fariam renascer gloriosamente das cinzas da humilhação. A metamorfose divina da lagarta oprimida em uma borboleta letal havia começado. O sol da manhã rasgou as nuvens cinzentas de São Paulo com raios dourados que prenunciavam a grande justiça celestial, caindo impiedosamente sobre os perversos pecadores de terno. O dia do juízo final corporativo havia chegado silenciosamente acompanhado pelo tic-tac ininterrupto do imenso relógio de mármore do luxuoso edifício da sede corporativa maculada pela profunda corrupção. A imensa sala de reuniões do 50º andar já estava sendo preparada pelos assistentes apressados para receber os ambiciosos diretores e os conselheiros gananciosos que dariam o grande golpe. O destino implacável aguardava ansiosamente pelo espetáculo grandioso da humilhação dos grandes ricaços. A manhã seguinte amanheceu com um céu peculiarmente limpo sobre a metrópole de São Paulo,
contrastando fortemente com a tempestade que estava prestes a desabar no topo do mundo corporativo. O imenso relógio digital da Avenida Paulista marcava exatamente 9 horas, anunciando o início da fatídica e extraordinária reunião do Conselho Administrativo do Império Milionário. Na suntuosa sala do 50º andar, os conselheiros engravatados já ocupavam as cadeiras de couro legítimo, aguardando ansiosamente pela consolidação definitiva do poder nefasto. Valentina exibia um sorriso vitorioso na cabeceira da imensa mesa de mogno maciço, sentindo o cheiro da vitória absoluta. Rodrigo distribuía apressadamente as cópias dos documentos médicos forjados que atestavam mentirosamente a incapacidade mental do fundador antes mesmo do seu falecimento trágico no hospital. A dupla diabólica havia arquitetado um plano jurídico perfeitamente sujo para afastar qualquer possibilidade de investigação sobre os desvios milionários realizados nos últimos anos. Os acionistas gananciosos folheavam os papéis com um brilho de cobiça nos olhos, aprovando silenciosamente a tomada de controle hostil que garantiria dividendos cada vez maiores. O ambiente luxuoso estava impregnado com a aura pesada da traição descarada e da mais pura ganância que destrói almas humanas diariamente. A diretora executiva levantou-se elegantemente, alisando o seu impecável terninho de grife internacional, para iniciar o discurso que a consagraria como a rainha intocável do conglomerado. Ela pigarreou levemente, pedindo a atenção total dos velhos milionários que a observavam com um misto de admiração perversa e um profundo respeito pelo seu instinto predatório inegável. Valentina começou a falar sobre os novos tempos de extrema eficiência que varreriam os gastos supérfluos, referindo-se aos direitos básicos dos trabalhadores humildes como meros obstáculos financeiros. Cada palavra pronunciada pela megera era como uma navalha afiada, cortando a carne do povo oprimido. Enquanto a falsa sucessora discursava apaixonadamente sobre demissões em massa e cortes de benefícios essenciais, uma movimentação estranha começou a ocorrer no silencioso corredor externo. Os imensos e intimidadores seguranças particulares que protegiam rigidamente as pesadas portas duplas de carvalho maciço foram abruptamente paralisados por uma ordem legal suprema e irrefutável. O Dr. Mendes, o advogado mais respeitado e temido de toda a alta sociedade paulistana, caminhava com passos firmes, carregando uma maleta preta de couro brilhante. Ao seu lado caminhava uma figura feminina, cuja presença magnética e imponente paralisava a respiração de qualquer pessoa ao redor. Valentina ergueu a sua caneta de ouro maciço, preparando-se para assinar a ata oficial que selaria o destino cruel de milhares de famílias pobres e inocentes. Rodrigo observava a cena com um orgulho doentio, antecipando o poder imenso que exerceria livremente sobre os miseráveis que tanto desprezava desde o início da sua carreira. O silêncio cerimonial da sala de reuniões foi repentinamente rasgado pelo estrondo monumental das portas de madeira nobre, sendo escancaradas de forma violenta e totalmente inesperada. A luz natural que invadia o ambiente pelas grandes janelas de vidro pareceu concentrar-se inteiramente na entrada majestosa revelada. Todos os diretores e investidores presentes viraram os seus rostos enrugados simultaneamente em estado de puro choque, paralisante e completa confusão mental perante aquela invasão inaceitável. Na soleira da porta não estava a faxineira humilde, de roupas manchadas e postura curvada, que havia sido brutalmente humilhada na noite de gala anterior. Mariana surgiu como uma verdadeira deusa implacável da justiça divina, vestindo um deslumbrante conjunto de alfaiataria italiana de corte perfeito que exalava um poder absoluto, indiscutível. Os seus cabelos escuros estavam impecavelmente alinhados, e a sua maquiagem elegante realçava a fúria faiscante nos seus olhos castanhos. O salto alto de designer pisou firmemente no tapete persa caríssimo, produzindo um som ritmado que ecoou como um verdadeiro toque de recolher para os corruptos daquela sala. O velho advogado caminhava um passo atrás dela, carregando os documentos originais como se fosse um escudeiro leal, protegendo a verdadeira rainha do império financeiro, abalado. Valentina deixou a caneta dourada escorregar lentamente por entre os seus dedos, perfeitamente manicurados,
caindo ruidosamente sobre a mesa de madeira polida, devido ao susto profundo. A presidente interina piscou repetidas vezes, acreditando estar sofrendo de uma alucinação bizarra, provocada pelo estresse intenso da manhã. Rodrigo levantou-se abruptamente da sua cadeira luxuosa, derrubando uma xícara de café expresso quente sobre os importantes relatórios financeiros espalhados de forma organizada pela mesa. O rosto do diretor de recursos humanos perdeu toda a sua cor habitual, transformando-se em uma máscara de cera pálida e deformada pelo pavor repentino insuportável. Ele reconheceu imediatamente os traços daquela jovem trabalhadora submissa que ele havia incriminado falsamente e torturado psicologicamente, sem qualquer tipo de piedade ou remorso humano genuíno. A transformação física de Mariana era algo tão espetacular que o cérebro limitado daquele homem perverso simplesmente recusava-se a processar a realidade. Com a postura majestosa e inabalável, herdada diretamente do seu falecido e poderoso pai, a jovem andou vagarosamente até o centro da imensa mesa de reuniões. Os conselheiros milionários murmuravam entre si, completamente aterrorizados pela invasão daquela mulher belíssima, que carregava no peito uma autoridade natural que nenhum dinheiro sujo conseguiria comprar. Mariana não desviou o seu olhar penetrante de Valentina por um único milésimo de segundo, sustentando uma tensão psicológica sufocante que fazia a temperatura da sala despencar. A falsa rainha tentou disfarçar o pânico evidente no seu olhar gélido, recuperando inutilmente a sua postura de superioridade. A megera engravatada finalmente recuperou a sua voz histérica e ordenou aos gritos estridentes que os seguranças invadissem imediatamente a sala para expulsar a impostora louca. No entanto, nenhum guarda obedeceu aos comandos desesperados da mulher de vermelho, permanecendo imóveis no corredor, sob as ordens estritas do renomado advogado internacional da família. O Dr. Mendes sorriu levemente e pigarreou alto o suficiente para silenciar as reclamações patéticas da diretoria usurpadora, que agora se via completamente acuada e indefesa. A armadilha jurídica, preparada meticulosamente pelo próprio fundador da empresa, finalmente se fechava ao redor do pescoço dos grandes vilões engravatados. Mariana parou exatamente em frente à cadeira monumental do presidente supremo, descansando as suas mãos agora perfeitamente limpas e polidas sobre o encosto de couro negro. A jovem heroína olhou com um profundo desprezo para o documento falso de incapacidade mental que estava prestes a ser assinado pelos grandes traidores da pátria. Com um movimento rápido e extremamente elegante, ela rasgou os papéis forjados em vários pedaços minúsculos, jogando-os pelo ar como se fossem confetes inúteis de um carnaval triste. A atitude ousada e desafiadora chocou profundamente os velhos bilionários, que jamais ousariam contrariar as decisões perversas de Valentina. A diretora perversa bateu as duas mãos com extrema violência contra a mesa de mogno, levantando-se com a fúria de um demônio que acaba de ser desmascarado. Valentina insultou a meia-irmã com as palavras mais baixas e preconceituosas que conhecia, ameaçando acionar as maiores forças policiais do Estado para prender por invasão criminosa. Ela continuava cega pela sua própria arrogância descomunal, acreditando firmemente que uma simples mulher da limpeza jamais possuiria o poder necessário para destruir a sua carreira brilhante. Rodrigo tentou intervir agressivamente, mas foi impedido pelo olhar letal do experiente advogado, que se adiantou solenemente. O idoso jurista abriu lentamente a sua pasta de couro escuro, retirando o verdadeiro testamento vitalício, selado com os brasões oficiais dos maiores tribunais do país soberano. Ele começou a ler o documento inquestionável com uma voz firme e retumbante, que ecoou pelos quatro cantos daquela luxuosa sala de conferências tomada pelo silêncio. As palavras frias da lei declaravam oficialmente o reconhecimento tardio da paternidade de Mariana, concedendo-lhe imediatamente a posse majoritária e absoluta de todas as ações corporativas. A cada linha lida pelo advogado, a arrogância monstruosa dos invasores derretia rapidamente como gelo exposto ao sol escaldante brasileiro. Mariana desabotoou lentamente o primeiro botão do seu blazer de grife, retirando do seu pescoço a grossa corrente de prata
que escondia o seu maior segredo inviolável. Ela ergueu a mão direita e exibiu o lendário anel de ouro maciço da família Albuquerque, que brilhava intensamente sob a luz artificial dos lustres sofisticados. A joia ancestral era o símbolo máximo de liderança e poder absoluto dentro daquela dinastia bilionária, comprovando inegavelmente que o falecido patriarca havia escolhido a sua sucessora. Um suspiro de espanto coletivo varreu a sala inteira, quando os acionistas gananciosos reconheceram a veracidade do anel sagrado. Valentina recuou subitamente, perdendo o equilíbrio nos seus saltos altíssimos e caindo desajeitadamente sobre a sua própria cadeira de couro, que agora parecia queimar a sua pele. O rosto da megera estava completamente desfigurado por um misto de ódio profundo, terror psicológico e uma humilhação esmagadora que destruía a sua alma tão vazia. A mulher percebeu imediatamente que a sua fortuna, os seus privilégios absurdos e o seu poder ditatorial haviam sido pulverizados em questão de poucos minutos angustiantes. O império que ela acreditava ter roubado com perfeição diabólica agora pertencia integralmente àquela mesma funcionária que ela ordenou limpar o chão. Rodrigo começou a tremer incontrolavelmente, sentindo o suor frio escorrer pelas suas costas largas, enquanto o desespero absoluto tomava conta da sua mente outrora tão perversa. O diretor de recursos humanos percebeu que havia humilhado, assediado e falsamente incriminado a única dona absoluta daquele gigantesco conglomerado financeiro de poder ilimitado no mercado. Ele tentou formular um pedido de desculpas patético, gaguejando sílabas soltas e desconexas, que soavam como a súplica miserável de um covarde diante do abatedouro iminente. Mariana olhou para ele com o mesmo nojo absoluto que ele direcionava a Dona Clara durante as rotinas diárias de trabalho. A nova e absoluta presidente do conselho finalmente quebrou o seu silêncio majestoso, dirigindo-se aos membros da diretoria com uma voz que mesclava a autoridade divina e dor. Mariana relatou com detalhes precisos e chocantes as condições subhumanas de trabalho que a empresa impunha silenciosamente aos seus funcionários mais vulneráveis dos porões escuros e imundos. Ela descreveu a fome, a humilhação diária, a falta de assistência médica e as falsas acusações criminais utilizadas como instrumentos de terror psicológico por aquela administração doente. Os conselheiros milionários abaixaram as suas cabeças envergonhados pela exposição brutal da verdade nua e crua daquela corporação. Com os olhos marejados pelas memórias dolorosas do seu amado pai e da bondosa Dona Clara, a verdadeira herdeira apontou o dedo acusador diretamente para a meia-irmã. Mariana declarou em alto e bom som que o tempo da escravidão moderna e do desrespeito à dignidade humana havia chegado ao seu fim definitivo e irrevogável. A jovem prometeu transformar aquela corporação bilionária em um verdadeiro modelo de justiça social, onde o suor do povo brasileiro seria recompensado com decência e respeito incondicional. A energia vibrante da sua fala apaixonada eletrizou a sala, calando profundamente as mentes gananciosas que ali habitavam. A humilhação da noite anterior, quando foi forçada a limpar o tapete persa com o próprio avental manchado, agora servia como o grande símbolo da sua ressurreição. Mariana relembrou aquele episódio sádico com uma calma assustadora, destacando que a arrogância desmedida sempre planta as sementes malditas da própria destruição através do destino kármico. Valentina escutava aquelas palavras cortantes, chorando lágrimas de pura raiva invejosa, incapaz de aceitar a derrota fragorosa diante de alguém que considerava totalmente inferior a si. O castigo divino estava apenas começando a ser executado no horizonte daquela tempestade perfeita que arrasava aquele topo intocável. O advogado Mendes entregou nas mãos firmes de Mariana os primeiros decretos oficiais que necessitavam da assinatura imediata da nova acionista majoritária do vasto grupo Albuquerque. A jovem retirou a sua própria caneta de um material simples, contrastando imensamente com o luxo ao redor, e assinou os documentos vitais com traços vigorosos. O primeiro papel oficializava a destituição completa e imediata de Valentina de todos os seus cargos diretivos, bloqueando os seus acessos às contas bancárias corporativas internacionais,
O segundo documento era a demissão sumária, por justa causa do diretor de recursos humanos, fundamentada em assédio moral gravíssimo continuado. A leitura das sentenças administrativas causou um alvoroço gigantesco entre os investidores assustados que observavam o expurgo violento da velha guarda corrompida pelo dinheiro e pelo poder. Rodrigo caiu de joelhos no chão de mármore brilhante, rastejando covardemente até os sapatos de grife da jovem presidente, implorando desesperadamente por uma segunda chance impossível. O homem que antes pisava nas mãos calejadas de velhas faxineiras, agora chorava como uma criança assustada, vendo o seu status financeiro desaparecer em um mero piscar de olhos. Mariana afastou o seu pé com extrema repulsa, ordenando friamente que os seguranças arrastassem aquele lixo humano. Os mesmos guardas que antes obedeciam cegamente às ordens tirânicas de Valentina, agora agarravam os braços do ex-diretor corrupto com uma força brutal e sem qualquer cerimônia. Rodrigo foi arrastado aos berros pelo longo corredor espelhado, sofrendo na própria pele a exata vergonha pública que costumava impor aos trabalhadores humildes daquela imensa corporação injusta. A justiça poética e divina manifestava-se de forma explícita, demonstrando claramente que a lei do retorno nunca falha quando o clamor dos inocentes atinge as portas do céu. O eco dos gritos desesperados do assediador serviu como um aviso severo para os outros chefes opressores. A rainha deposta levantou-se cambaleando com o rosto manchado pela maquiagem borrada, gritando histericamente que o testamento era uma fraude barata, inventada por uma golpista favelada. Valentina avançou na direção de Mariana, com os punhos cerrados, cegada pela fúria de ter perdido a sua amada herança de forma tão espetacular e humilhante. Antes que a megera pudesse encostar um único dedo nas roupas finas da verdadeira dona, o implacável doutor Mendes sinalizou para os grandes policiais federais que aguardavam lá fora. As pesadas portas abriram-se novamente, revelando agentes fortemente armados, segurando um mandado de prisão por falsificação de laudos médicos. O choque final paralisou completamente a diretoria inteira, quando as frias algemas de aço inoxidável foram violentamente fechadas ao redor dos pulsos finos da herdeira arrogante. Valentina chorava e debatia-se inutilmente enquanto os agentes federais informavam os seus direitos legais de forma monótona, quebrando para sempre a sua intocável bolha de proteção social. A mulher que acreditava estar acima do bem e do mal saía do seu próprio edifício algemada, sendo escoltada para enfrentar a dura realidade de uma prisão comum. Mariana observou a saída patética da sua perversa inimiga, sentindo a alma do seu pai finalmente descansar serena. Com os seus dois maiores algozes neutralizados e devidamente humilhados publicamente, a jovem presidente sentou-se majestosamente na cadeira principal, assumindo o controle total e irrevogável do império. O conselho de administração, antes repleto de cobras venenosas, agora aguardava em silêncio sepulcral as próximas ordens divinas daquela mulher forjada nas fornalhas do sofrimento mais profundo. Mariana respirou fundo, olhando para as nuvens claras que surgiam através dos vidros panorâmicos, sabendo que a grande faxina moral daquela corporação, manchada de sangue, estava apenas começando. A tempestade finalmente passou, deixando um solo fértil para a semente divina da verdadeira e imensa justiça. O silêncio sepulcral que dominou a luxuosa sala de reuniões após a saída humilhante de Valentina e Rodrigo era absolutamente ensurdecedor e pesado. Os grandes executivos engravatados, que antes destilavam arrogância, agora mantinham os olhos fixos no chão de mármore, temendo o julgamento implacável da nova presidente. Mariana, sentada na imponente cadeira de couro negro, irradiava uma autoridade serena e inabalável, que contrastava fortemente com o caos emocional dos seus inimigos. A faxineira invisível havia se transformado na dona absoluta do império financeiro, provando que o destino sempre guarda reviravoltas surpreendentes para os arrogantes. Com uma voz firme e carregada de profunda emoção, a jovem herdeira começou a discursar sobre a imutável lei do retorno divino inquestionável. Ela explicou aos milionários perplexos que uma corporação construída sobre o sangue e as lágrimas dos trabalhadores mais pobres
estava destinada à ruína moral. O Grupo Albuquerque havia se tornado um verdadeiro ninho de víboras venenosas, onde a empatia humana foi cruelmente substituída pela ganância cega e desmedida. Mariana declarou que Deus ouve o clamor silencioso dos oprimidos e que a justiça celestial finalmente havia descido sobre aquela sala corrompida. A grande faxina corporativa idealizada pela herdeira não terminaria apenas com a prisão da meia-irmã perversa e a demissão do diretor assediador cruel. Mariana abriu uma pasta de couro entregue pelo Dr. Mendes, retirando uma longa lista contendo os nomes dos executivos cúmplices das maiores atrocidades trabalhistas. Ela começou a ler os nomes em voz alta, destituindo sumariamente cada um dos diretores que haviam apoiado os cortes desumanos e a humilhação dos funcionários. O pânico tomou conta daquelas almas egoístas que viam as suas carreiras brilhantes e fortunas ilícitas desmoronarem em poucos segundos. Os imensos seguranças particulares que antes protegiam a elite corrupta agora caminhavam firmemente pela sala, escoltando os executivos demitidos para fora do edifício. A cena grandiosa espelhava ironicamente a mesma humilhação que aqueles homens ricos impunham diariamente aos trabalhadores terceirizados e aos funcionários mais humildes da limpeza. Aqueles que acreditavam ser deuses intocáveis no topo do arranha-céu espelhado agora eram jogados nas ruas implacáveis da metrópole paulistana sem qualquer prestígio ou poder. A roda da vida havia girado com uma força avassaladora, esmagando a soberba daqueles que ousaram desafiar a dignidade humana básica. Após a saída turbulenta dos diretores corruptos, uma atmosfera de profundo alívio e renovação espiritual invadiu os corações dos poucos conselheiros honestos restantes. Mariana levantou-se majestosamente, anunciando o início de uma nova e gloriosa era para o gigantesco conglomerado financeiro familiar que agora liderava com orgulho. Ela decretou imediatamente o aumento substancial dos salários da base, a restituição integral dos planos de saúde e o fim dos turnos exaustivos desumanos. A dignidade do trabalhador brasileiro passaria a ser o pilar central e inegociável de todas as futuras operações comerciais daquela imensa corporação multinacional. A transformação radical imposta pela nova presidente chocou positivamente o mercado financeiro, que logo reconheceu a genialidade moral por trás daquelas decisões ousadas. Mariana provou que a verdadeira liderança não nasce do medo paralisante ou da opressão cruel, mas sim do profundo respeito pela força de trabalho. Os acionistas minoritários aplaudiram silenciosamente a coragem daquela jovem mulher que havia suportado o inferno nos porões escuros para purificar o topo iluminado. A presença marcante do falecido Antônio Albuquerque parecia abençoar cada palavra firme pronunciada pela sua amada e corajosa filha durante aquela manhã histórica. Com as diretrizes corporativas finalmente estabelecidas, Mariana pediu gentilmente ao Dr. Mendes que abrisse as grandes portas de carvalho maciço, mais uma vez. Ela havia preparado uma surpresa emocionante e incrivelmente especial, que chocaria ainda mais os refinados membros da alta sociedade paulistana presentes naquela sala. Os olhares curiosos dos engravatados voltaram-se apressadamente para o corredor espelhado, aguardando a entrada de algum grande investidor internacional ou figura política de peso. No entanto, a pessoa que atravessou timidamente a soleira da porta representava uma riqueza espiritual infinitamente superior a qualquer fortuna material existente. Dona Clara caminhou hesitantemente para dentro do suntuoso ambiente executivo, ainda vestindo o seu modesto e desgastado uniforme de funcionária da limpeza terceirizada. A velha senhora de mãos calejadas olhava maravilhada e assustada para os lustres de cristal e para a enorme mesa de madeira nobre e polida. Mariana correu imediatamente na direção da sua amada protetora, ignorando completamente os protocolos formais de distanciamento social, impostos pela elite fria e calculista. A jovem bilionária abraçou a humilde faxineira com um amor profundo e genuíno, derramando lágrimas quentes de pura gratidão celestial e libertação. Segurando firmemente as mãos ásperas da idosa guerreira, a nova presidente do império guiou-a com extrema reverência até a cabeceira da mesa luxuosa. Mariana declarou perante todos os presentes que a verdadeira sabedoria não era ensinada nas universidades europeias caras,
mas forjada na luta diária brutal. Ela relatou a história comovente daquela mulher incrível que criava os netos na violenta favela de Paraisópolis, mantendo uma fé inabalável em Deus. O silêncio respeitoso dos engravatados demonstrava que a lição de humildade havia finalmente penetrado nas mentes antes fechadas e corrompidas pelo dinheiro excessivo. Com um sorriso radiante e os olhos marejados de intensa emoção, a grande heroína anunciou a criação oficial da Fundação Beneficente Antônio Albuquerque. O projeto milionário seria focado exclusivamente no desenvolvimento social das comunidades carentes de São Paulo, oferecendo educação, moradia e saúde para os mais pobres. Para o choque absoluto de toda a diretoria, Mariana nomeou oficialmente Dona Clara como a diretora de honra vitalícia da nova e poderosa fundação. A velha senhora teria o poder de direcionar os imensos recursos financeiros para ajudar diretamente as famílias esquecidas pelas cruéis autoridades governamentais. A idosa faxineira desabou em um choro incontrolável de imensa alegria e profunda descrença, apertando fortemente o crucifixo de madeira gasto contra o peito. Dona Clara ergueu os olhos marejados para o teto luxuoso, agradecendo fervorosamente a Nossa Senhora Aparecida por aquele milagre transformador e absolutamente divino. A sala de reuniões, que outrora fora um verdadeiro palco de humilhações e maldades inescrupulosas, converteu-se em um santuário de pura redenção humana. Os corações endurecidos dos últimos executivos presentes foram tocados irreversivelmente pela imensidão da graça celestial manifestada através daquela simples mulher favelada. Mariana caminhou serenamente até a imensa janela de vidro panorâmico, observando o cenário deslumbrante da imensa metrópole caótica que se estendia infinitamente abaixo. O céu, anteriormente cinzento e carregado de poluição pesada, agora estava incrivelmente azul, iluminado pelo sol tropical radiante que aquecia a nação brasileira. Ela sentiu uma brisa leve tocar o seu rosto suado e sorriu, sabendo perfeitamente que o seu falecido pai estava orgulhoso da sua imensa bravura. O império financeiro maculado pelas sombras do passado agora brilhava como um verdadeiro farol de esperança inabalável para milhares de pessoas. A maravilhosa notícia sobre a histórica revolução corporativa e a queda vertiginosa dos grandes tiranos espalhou-se rapidamente pelos imensos corredores do edifício espelhado. Nos porões escuros e nos refeitórios apertados, os trabalhadores da limpeza e manutenção celebraram a grande vitória divina, com abraços calorosos e lágrimas sinceras. As pessoas invisíveis e maltratadas daquela empresa, finalmente, sentiram-se valorizadas, profundamente protegidas e escutadas pela sua nova líder máxima de coração puro. A justiça havia descido dos céus, diretamente para o coração de concreto de São Paulo, transformando radicalmente o terrível destino de todos eles. A fantástica trajetória da jovem herdeira bilionária, que aceitou lavar banheiros imundos, provou que a verdadeira nobreza de espírito jamais será corrompida pelas adversidades. Aqueles que plantaram sementes amargas de pura arrogância e crueldade colheram a destruição espetacular das suas próprias vidas em um piscar de olhos divinos. Mariana continuou a liderar o gigantesco conglomerado com uma empatia inigualável, provando eternamente que o amor e a justiça são os maiores lucros possíveis. A lei imutável do Giel que colhes manifestou-se gloriosamente coroando a inabalável fé e a sublime paciência da heroína brasileira.